acontece muito em idosos, que pode dar sangramento, tá bom? Lembrando que a gente tem alguns sinais precoces, como o sinal da corda ou da artéria cerebral média hiperdensa, pode ser qualquer artéria. A gente tem o AVC na fase aguda, que ele fica hipodenso, igual eu falei para vocês, e faz um edema, né, um efeito expansivo aqui, ó, comprimindo o corno do ventrículo, apagando um pouco os sulcos. Já o AVC crônico fica uma área de encefalomalácia, ou seja, uma área que é substituída por líquor. O parencefálico já morreu e foi substituído por líquor. A gente tem um ex-vácuo que alarga o ventrículo, alarga os sulcos adjacentes, tá? Tudo isso eu estou dando uma recapitulada em tudo que a gente já falou, tá bom? Então, fez a tomografia, deu normal ou aparentemente normal, já pode, numa suspeita de um AVC isquêmico, já pode iniciar o tratamento, tá? Já pode iniciar o tratamento porque você excluiu hemorragia. Lembrar da difusão, a difusão ela é muito precoce, poucos minutos após a oclusão, a difusão na ressonância já vai ter restrição. Restrição à difusão a gente vê brilhando na sequência de difusão e com baixo sinal no ADC. Então, é sempre brilhando na difusão e com baixo sinal no ADC. Toda vez que a gente vê múltiplos focos de restrição à difusão, ou seja, múltiplas áreas de isquemia, a gente tem que lembrar de um AVC embólico. Os principais são de origem carotídea, principalmente quando unilateral. Se for bilateral, é muito improvável que seja das duas carótidas. Então, se for bilateral, a gente pensa mais em origem cardíaca, né? Uma fibrilação atrial, em que o átrio está fibrilando e forma trombos, e esses trombos começam a sair, e aí começa a chuveirar lá no cérebro. Então, o mais importante também, além de tratar, é investigar a causa desse AVC isquêmico, pedindo ecodoppler das carótidas ou anjo TC de carótidas, pedindo um eletro, um ecocardiograma do coração, um coagulograma, né, fazer uma investigação ali do colesterol, né, um perfil completo ali dos fatores de risco desse paciente, porque o principal fator de risco para um novo AVC é um AVC isquêmico prévio, um AVC prévio, tá? Então, tem que investigar, tá bom? Então, o que eu quis dar só uma pinceladinha, assim, muita coisa que a gente falou. Na ressonância é similar a TC, mas, porém, vai ser um hipersinal, ou seja, vai ter um alto sinal ali no T2 e no FLE, tá? Também pegando córtex e substância branca, sempre córtico subcortical, tá bom? Então, aqui dando uma pincelada, como se fosse uma revisão ali, para vocês não esquecerem. Pegou um paciente, qual é a conduta, né? Claro que tem a questão medicamentosa, que vocês têm que saber, de anticoagulante, de antiagregante, né? De trombolítico, né? Tem que fazer e dos exames, né? Que a gente tem que pedir, tá? Lembrando, outra coisa, se o paciente chegou na janela boa para poder fazer o trombolítico, tem que ver se não tem mais de 2/3 de acometimento do território da artéria cerebral média. Porque se tiver mais de 2/3 de acometimento do território da artéria cerebral média, mesmo que ele tenha chegado com 1 hora, meia hora, ou seja, numa janela boa para fazer o trombolítico, né, não tem hemorragia, é contraindicado, porque existe uma chance grande desse AVC sofrer uma transformação hemorrágica pelo tamanho do território acometido. Tá? Então, se for um território muito grande da artéria cerebral média, ou seja, mais de 2/3, a gente também não faz o trombolítico. Nós conversamos sobre isso, tá bom? E agora, nós vamos entrar, né, na segunda parte que eu quero falar para vocês. Né? Primeiro, dando uma pincelada aqui sobre os aneurismas cerebrais, tá? A maioria dos aneurismas cerebrais, se a gente for reparar, é mais na região central, ali perto do polígono de Willis, tá? Se a gente for ver, ó, 40% é ali, junto à comunicante anterior, né? 4% é no topo da artéria basilar, 20%
ali junto à carótida interna, bem na emergência ali da artéria cerebral média, tá? E 34% seria ali na cerebral média. Ou seja, se a gente for pegar aqui, quase 70% é região mais proximal, e mesmo as artérias cerebral média não seria uma região muito distal. Então, o que eu quero dizer, gente? Lembra que eu falei que na hemorragia, no AVC hemorrágico, o lugar mais comum é a região central? Por quê? Qual que é a fisiopatologia do AVC hemorrágico? São arteríolas que irrigam o cérebro, ou seja, saem daqui das artérias cerebrais principais, média, anterior, microvasos, que são arteríolas que adentram dentro do parênquima encefálico. Eles podem fazer microaneurismas que não são visíveis pelos exames de imagem, microaneurismas chamados aneurisma de Charcot-Bouchard, tá? Esses aneurismas, com picos hipertensivos, eles rompem e dá um AVC intraparenquimatoso, um AVC hemorrágico intraparenquimatoso, tá? Por quê? São arteríolas que estão irrigando o parênquima encefálico, tá? Então, essa é a fisiopatologia. Agora, quando é das grandes artérias, comunicante anterior, cerebral, carótida interna, cerebral média, topo da basilar, aqui nós não estamos falando de microvasos. Nós estamos falando de vasos que a gente consegue ver pelos exames de imagem, pela arteriografia. Então, quando rompe esses vasos, eles não estão dentro do parênquima encefálico. Eles vão dar o quê? Hemorragia subaracnoide. Eles vão dar hemorragia no espaço licórico, não dentro do parênquima encefálico. Gravem isso, que é uma diferença, tá? Então, os aneurismas de Charcot-Bouchard são microaneurismas que a gente nem vê nos exames de imagem, porque são arteríolas bem fininhas que estão dentro do parênquima encefálico. Por isso que dão hemorragia intraparenquimatosa. Aqui nós estamos falando de macroartérias, de artérias calibrosas, né, que estão fora do parênquima encefálico, ou seja, vão dar aneurismas, né, maiores, que a gente vai conseguir visibilizar, e quando tem o rompimento, o sangramento, vai ter hemorragia subaracnoide, tá ok? E aí a gente tem que sempre lembrar, esses aneurismas, por pico hipertensivo, por hipertensão arterial, eles principalmente ficam na região central. Quando a gente vê um aneurisma mais distal, é o mesmo raciocínio das hemorragias do AVC hemorrágico. Quando eu vejo um aneurisma mais distal, eu tenho que pensar no aneurisma secundário. O que é um aneurisma secundário? Um aneurisma oncótico. O que é um aneurisma oncótico? Secundário é um tumor. Ou um aneurisma micótico. O que é um aneurisma micótico? Secundário é uma micose, é uma doença fúngica? Não, é um aneurisma infeccioso, seja de origem fúngica, seja de origem bacteriana, ou seja de outro agente infeccioso. Não é só fungo, mas tem esse nome, aneurisma micótico, mas é um aneurisma infeccioso, tá? Por uma infecção forma. Aí, geralmente, a gente pode ver esses aneurismas mais distais, mas quando a gente vê o principal causa, que é por conta de hipertensão arterial, esses aneurismas estão presentes mais na região central, tá ok? E como é que a gente vê esses aneurismas cerebrais? O exame ideal é fazer uma angiotomografia, que aí a gente vai fazer o estudo dos vasos, de repente a gente vê uma bola dilatando o vaso, realçando ali no vaso. Eu vou mostrar alguns casos práticos para vocês verem. A gente pode fazer reconstruções 3D, que a gente vê, por exemplo, a carótida interna aqui, vê a carótida interna, vê a artéria cerebral média, e aqui, olha o calibre dessa artéria cerebral média, bem calibrosa, olha o calibre dessa artéria cerebral média, fininha, tá? Então, aqui, esse calibre aqui, ó, tá mais de 50% do que o tamanho do vaso. Aí a gente considera uma dilatação aneurismática, tá? Então, quando a gente tem um calibre só um pouquinho aumentado, não está mais de 50%, a gente não considera uma dilatação aneurismática. Mas tem uns que nem precisa medir. Né? Olha a finura desse vaso, olha aqui como está grosso. Vocês vão ver que tem exemplos que
nesse caso aqui, olha a finurinha dessas artérias, e essa bola aqui, ó, esse aqui é um aneurisma. Vai ter alguns casos mais interessantes que eu vou mostrar nas aulas práticas, que vocês vão conseguir entender muito bem isso, tá? E aí, já entrando um pouco em hemorragias subaracnoides, a gente tem que entender o seguinte: se cair na prova, qual a principal causa de hemorragia subaracnoide? É trauma e não se discute, tá? Então, paciente que tem hemorragia subaracnoide, a principal causa, a primeira coisa que a gente vai pensar é: esse paciente teve uma queda, teve algum acidente automobilístico, levou alguma paulada na cabeça, ele teve algum trauma, aí, para a gente começar a investigar o raciocínio. A principal causa não traumática é a ruptura de aneurisma, a ruptura aneurismática. Então, isso vai fazer muita diferença, gente. E a gente vê alguns casos na prática, que eu vou dar o pulo do gato. Eu gosto, vocês vão ver que eu sou um cara, o seguinte, que tudo que eu aprendi nesses anos, tudo que eu acho assim que é o pulo do gato, assim, que faz o diferencial de um bom médico, eu vou passar para vocês. Vocês vão ver que, igual esse exemplo aqui, isso faz muita, muita diferença. Eu vejo muita gente caindo do cavalo por conta disso. Gente, vocês estão lá no pronto-socorro. Imagina essa situação. Chega um paciente lá, desacordado, faz uma tomografia, tem uma hemorragia subaracnoide. A primeira coisa é: foi encontrado desacordado? Ou alguém presenciou o que aconteceu? Se alguém, ou se às vezes até o paciente está meio confuso ali, mas ainda está interagindo, está verbalizando, consegue comunicar, e aí você consegue extrair algumas informações. Primeiro, o paciente estava pintando o telhado, e aí caiu da escada, e aí ele teve uma hemorragia subaracnoide. Ok, hemorragia subaracnoide traumática? Não. Cuidado, cuidado. Porque a pergunta que tem que ser feita é: beleza, ele caiu da escada, ele passou mal e caiu, ou ele tropeçou, desequilibrou e caiu? E se ele tiver acordado, você fala assim: fulano, você passou mal e caiu, ou você simplesmente escorregou, tropeçou e caiu? Como é que foi? Aí que tá, aí ele vai lá e fala assim: não, eu estava lá pintando, de repente me deu uma tontura e uma dor de cabeça muito forte, e aí eu apaguei, não vi mais nada. Aí é diferente. Essa hemorragia subaracnoide não foi por conta do trauma. Provavelmente teve um aneurisma que rompeu, ele passou mal, caiu. Então é aquela perguntinha básica que vai fazer toda a diferença. Tem várias situações. Estava andando de cavalo, caiu do cavalo. Mas antes de cair, ele pôs a mão na cabeça, né, sentiu uma dor de cabeça, e aí, de repente, ele caiu. E às vezes não é nenhuma queda significativa, né? Caiu, às vezes, de ombro, de lado, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando o aneurisma rompe, o paciente que está sentado, está em pé, ele vai cair, ele vai sentir uma dor muito forte, e muitas vezes ele vai passar mal e vai cair. E às vezes o familiar ou a pessoa que está ali, eles não conseguem pegar essa maldade. Então, para a gente ter essa noção que, beleza, agora é diferente, por exemplo, tá lá dirigindo o carro, aí de repente um outro carro entrou na contramão e bateu, e aí é um aneurisma, né? Um aneurisma não, uma hemorragia subaracnoide traumática. Ou então o paciente estava brigando e recebeu uma paulada na cabeça. Opa, uma hemorragia subaracnoide traumática. Estava lá pintando o telhado, de repente pisou numa tábua lá, a tábua quebrou e ele caiu. É totalmente diferente. Então a gente tem que entender a história, tá? Porque isso faz toda a diferença. Esse caso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu tenho um caso muito parecido mesmo. E a história foi exatamente isso que eu estava falando para vocês. Era um paciente, eu não me lembro o que ele estava fazendo, e aí chegou como uma história de trauma, que ele tinha tropeçado, caído da escada, eu não lembro direito. E aí, quando chegou na minha clínica, eu conversando lá com os familiares, aí eu falei assim: mas ele
tropeçou como? Ele falou, não, ele sentiu mal, as vistas escureceu, e aí ele pegou e caiu. Aí eu conversando lá com o paciente não, não deu uma dor de cabeça e eu perdi as forças. Então aí é diferente, tá? Aí eu peguei e falei assim, não, vou me injetar contraste, que pode ser um aneurisma que rompeu, tá? Porque se for só um TCE, gente, por que isso faz a diferença? Um TCE, né, claro, evidente, um TCE, a gente não precisa de injetar contraste, tá? Só a tomografia sem contraste vai trazer todas as informações, ou seja, o contraste vai ser desnecessário, não vai trazer nenhum benefício, mas já numa ruptura de aneurisma, sim. E aí, quando a gente suspeita de ruptura de aneurisma, tem um outro pulo do gato, e eu gosto de falar isso para todo mundo, porque faz muito sentido, que ajuda os radiologistas a acharem um aneurisma na hora. Tem gente que fica procurando e não sabe onde procurar. Existe um lugar que, fora você saber a principal topografia, comunicante anterior, topo da basilar, carótida interna, bifurcação da cerebral média, existe outro pulo do gato. Nessa imagem aqui, aonde que vocês acham que pode estar o aneurisma? Tem um sangramento muito grande aqui na fissura silviana, tem outra aqui, pega aqui um pouco da cisterna, pega aqui também a fissura silviana direita, aqui um esquema mostrando que o sangramento subaracnoide ele pode ficar tanto nas cisternas, né, pré-pontinas, as cisternas os sulcos, as fissuras cerebrais, intraventriculares, tá? Então, aqui, nessa imagem, aonde que está o aneurisma? Não injetou contraste, mas aonde que vocês achariam que está o aneurisma e por quê? Gente, interage, que aí agora eu fico com medo de estar falando sozinho. Vocês estão me ouvindo, né? Pessoal? Sim. Ai, Sim. graças a Deus. Ah, tá. Porque agora eu fiquei dando uma aula meia hora aquele dia lá, eu fiquei traumatizado. Mas e aí? Gente, é o seguinte. Quando vocês deixam uma torneira aberta, vocês estão lá no jardim, vocês deixam uma torneira aberta, aonde vai ficar mais molhado? É perto da torneira ou mais longe da torneira? É perto da torneira. Perto da torneira. A mesma coisa, rompeu o aneurisma. Aonde vai ter mais sangue? É perto do aneurisma? É onde que está o aneurisma? Ou é longe do aneurisma? É perto do aneurisma. A gente chama isso de sinal do coágulo, ou seja, aonde está a lesão tem o maior volume de sangramento. Por quê? Rompeu ali, sangra primeiro ali, e se continuar sangrando, é ali que vai estar mais molhado, para vocês entenderem, ou seja, vai ter mais sangue. Então, o sinal do coágulo serve para a gente orientar aonde que está a possível lesão. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um volume muito grande de sangue envolvendo e dilatando quase toda a fissura silviana. Quando eu olho para o outro lado, tem sangue do outro lado, tem porque o espaço licórico, o líquor, ele está circulando. Então ele vai, rompeu aqui, ele vai circular, vai envolver os sulcos, vai envolver as fissuras, vai entrar no ventrículo, ele vai ter hemorragia intraventricular, pode ter, né? Então, assim, ele vai estar circulando. Mas a região onde que vai estar o maior volume de sangue, geralmente é a região onde rompeu o aneurisma. Então, aqui, ó, sinal do coágulo. Provavelmente o aneurisma deve estar aqui. Vamos ver? Se injetar contraste, nesse caso aqui, deixa eu ver aqui se tem aqui uma outra imagem, eu acho que não vai ter, mas no caso que eu vou mostrar para vocês, vai ter exatamente isso, tá? Se a gente suspeitar de um aneurisma, você injeta contraste e procura o lugar que tem maior volume de sangramento. Então, a maior causa de hemorragia subaracnoide é trauma, porém, né, não traumática é ruptura de aneurisma. Mas cuidado com esse negócio de trauma, igual eu falei para vocês, porque se passou mal e caiu, ou se passou mal e teve um acidente, pode não ter sido trauma. Existe poucos casos, né, se eu não me engano ali, 5%, que pode ser uma hemorragia subaracnoide espontânea, de uma causa idiopática. Geralmente é pequena e benigna e autolimitada, não precisa de mais
de maiores intervenções, tá? Agora, essa espontânea, geralmente, né, são pequenos sangramentos, tá bom? Agora, vamos entrar, já que a gente começou a falar de hemorragia subaracnoide, né, dos aneurismas, nós vamos falar sobre as hemorragias intracranianas traumáticas, que envolvem também, claro, as hemorragias subaracnoides, tá? Então, a gente tem, né, vou minimizar aqui para mostrar, a hemorragia epidural, a hemorragia subdural, a contusão hemorrágica intraparenquimatosa, as contusões hemorrágicas. A gente tem as hemorragias subaracnoides, que é dentro dos sulcos, dentro da fissura, dentro do espaço ventricular. E a gente tem a lesão axonal difusa, que é na substância branca, são petequias hemorrágicas, tá? Então, repetindo, hemorragia epidural, hemorragia subdural, contusões hemorrágicas intraparenquimatosas, hemorragias subaracnoides, tá? E lesões axonais, lesão axonal difusa, que são petequias hemorrágicas na substância branca. Tá ok? Então, vamos falar de cada uma aqui agora, tá bom? O primeiro, hematoma epidural, pessoal. O que é hematoma epidural? É quando tem um sangramento entre a dura mater e o crânio, tá? Então, a gente está falando de uma hemorragia que está entre a calota craniana e a dura mater. A dura mater, ela é espessa e ela é pregada, né? Ela é aderida próximo às linhas de sutura. Ou seja, quando a gente tem, vamos supor, um crâniozinho ali, ó, tem as linhas de suturas, né? A dura mater, ela é pregada nessas linhas de sutura. Então, quando tem alguma hemorragia epidural, algum hematoma epidural, ele não ultrapassa essas linhas de sutura, porque ele está contida pela dura mater. Vamos supor, aqui tem uma linha de sutura, aqui tem outra. Ele fica entre essas linhas, porque aqui está pregado, aqui está aderido. Tá? Ele não ultrapassa essas linhas de sutura. Então, a gente não vê hematoma epidural frontotemporoparietal, porque frontotemporoparietal você está pegando várias regiões, você está pegando vários lobos, e você já está ultrapassando várias linhas de sutura. Então, o hematoma epidural ele é mais contido, ele é mais, digamos assim, ocupa um espaço menor e ele cresce, né, de forma, digamos assim, para dentro do crânio e não, né, espalhando, né, pelo crânio. Ele cresce para dentro, digamos assim, vocês vão entender. Por isso que a forma dele geralmente é biconvexa, porque ele não escorre. Vocês vão ver no exemplo. Agora, tomar cuidado. Ele, ó, imagina aqui, ó, tá vendo aqui a dura mater? É essa camada verde aqui, essa membrana verde. Ela é aderida próxima à linha de sutura. Porém, quando chega na fissura interhemisférica, ela faz o quê? Ela faz uma deflexão para dentro mesmo. Ou seja, se eu tenho um hematoma epidural aqui, ele pode cruzar a fissura interhemisférica. Porque a dura mater entra para dentro. Se eu tenho um hematoma aqui, ele pode passar, tá? Diferentemente do hematoma subdural, que não passa. E eu vou mostrar para vocês. E lembrando que o hematoma epidural geralmente acontece quando tem lesões no lobo temporal, com fratura do osso temporal e ruptura da artéria meníngea média. Não se esqueçam, geralmente o hematoma epidural é um sangramento arterial de lesão da artéria meníngea média. Não confundir, eu já vi gente colocando em prova artéria cerebral média. Não é. É a artéria meníngea média. Por favor, não vão errar isso aí. Lesão de osso temporal, ruptura da artéria meníngea média. E olha como que é o hematoma epidural. Ele é em formato de, por fala, lente biconvexa ou do limão. Vocês vão ver, a gente tem uma aula de revisão perto da prova, em que eu mostro o formato de limão, porque ele
Aqui tem uma sutura, aqui uma outra sutura, ele não escorre para cá, ó. Ele não vem daqui, fronto, temporo, parietal. Ele fica mais contido. Então, ele cresce para cá. Se ele for aumentando, ele não vai escorrer para cá. Ele vai fazendo isso, ó. Ele vai crescendo para dentro. Então, se for sangrando, ele vai empurrando o cérebro para cá. Agora, ele não vai crescer para cá e não vai crescer para cá, porque aqui está aderido, tá? E olha aqui, ó, lobo temporal, fratura do osso temporal. O que é isso aqui que a gente está vendo, ó, de partes moles extracranianas? Aqui tem a calota craniana, então está externo a calota craniana. Isso aqui é o famoso hematoma subgaleal, ou galo, né? Ou galo que acontece ali quando a gente bate a cabeça. Então aqui tem que um hematoma de partes moles extracranianas, né? Então é uma hematoma, né, subgaleal, que a gente chama. Ou você pode chamar de edema, aumento de partes moles subgaleal, tá? Mas é o famoso galo que a gente fala popularmente, tá? Mas o termo correto é um hematoma subgaleal que ocorre no local do trauma. Bateu a cabeça aqui, a gente vê esse hematoma subgaleal. O hematoma subgaleal, gente, ele indica pra gente aonde foi a pancada. Na hora que você bate a cabeça, você bateu a cabeça, por exemplo, no vidro, vai formar um galo ali na onde você bateu a cabeça, tá? Diferentemente de um acidente, de uma hemorragia intracraniana. Geralmente, bateu a cabeça aqui, ok, pode formar um hematoma aqui, mas o cérebro, ele bate aqui e tem a lesão de contragolpe. Então, às vezes, sangra aqui. E não necessariamente bateu a cabeça aqui desse lado. É o cérebro que chacoalhou lá. Então, às vezes, você bateu a cabeça de um lado, sangrou aqui. No que o cérebro volta, né, faz a lesão, volta de rebote ali, de contragolpe, ele lesiona do outro lado também. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Mas o hematoma subgaleal, ele indica geralmente aonde que foi a pancada. Já o hematoma subdural, tá? É uma coleção de sangue entre a camada interna da dura mater e a membrana aracnoide. Ou seja, tá vendo a dura mater aqui verdinha? Tá embaixo da dura mater. Ou seja, vai percorrer as suturas livremente. A dura mater que está aderida à sutura. Como está embaixo da dura mater, ele vai escorrer. Então, aqui no hematoma subdural, a gente vai ver hematomas frontotemporal, frontotemporoparietal, frontotemporoparieto-occipital. Pode escorrer ali em toda a região ali da calota craniana, porque ele não é limitado às suturas, porque ele está embaixo da dura mater. E a dura mater que é aderida ali próxima às suturas, tá? Porém, não cruza a linha média, tá? Por quê? Olha aqui, ó, ele está embaixo da dura mater. A dura mater faz essa deflexão aqui na foice interhemisférica, na fissura interhemisférica. Então, o hematoma vem aqui, ó, e não passa, porque aqui já tem a dura mater, tá? Ele não vai escorrer, ele não vai fazer assim, entrar aqui dentro e ir para o outro lado. Não faz, tá? Então, geralmente, ele não cruza a linha média, diferentemente do hematoma epidural. Mas tem que entender o porquê. Por conta da dura mater. A dura mater que é aderida a próximas suturas e ela faz essa deflexão ali na foice interhemisférica. Então, o hematoma subdural pode cruzar, não pode cruzar a linha média, enquanto o epidural, que está acima da dura mater, pode. Já o hematoma subdural, ele cruza as linhas suturas e o epidural, que está acima da dura mater, não cruza. E aqui, gente, é ruptura das veias corticais. Então, isso aqui é extremamente importante. É um sangramento venoso. E aí, eu vou falar várias histórias que esse aqui é... Ó, se tem uma coisa que eu quero que vocês gravem muito nessa aula, é isso aqui agora. Dois pontos principais, né? Se eu for falar para vocês o que é mais importante que a gente precisa saber, claro que vocês têm que saber identificar o que é um AVC agudo, o que é um AVC crônico, o que é uma hemorragia subaracnoide, um hematoma epidural, um hematoma subdural, mas tem alguns pontos chaves da vida que a gente tem que falar. E aqui vai mais um deles, eu acho que esse aqui
eu já vi muito frequente e às vezes eu já vi até, infelizmente, acontecendo um desfecho desfavorável por conta disso. Gente, como é um sangramento venoso, né, pode ser um sangramento lento. E aí, ó, é mais comum em pacientes ou anticoagulados ou em idosos e alcoólatras, né, que têm um cérebro mais atrofiado, tá? Aqui tem uma figura, ó, mas aqui tá alcoólatras, tá ali na frente. Mas, enfim, então, em idosos, é normal, né, ter uma redução volumétrica do parênquima encefálico. Isso é normal, isso é da vida, né? O paciente com 80, 90 anos não vai ter a massa encefálica de uma pessoa de 20, de 30, de 40 anos, não tem jeito, tá? Agora, isso é esperado para a idade. Porém, pense no seguinte, se eu tenho uma redução do parênquima encefálico, esse cérebro ele fica mais solto lá dentro, concorda? A calota craniana é o mesmo tamanho. O cérebro deu uma murchada, então ele fica com mais fácil de movimentar. Então, um idoso, gente, aqui que está uma grande questão para vocês. Pequenos traumas bobos do dia a dia, pode romper pequenas vezes, porque o cérebro chacoalhou lá dentro. Tá? Bateu a cabeça, né? Deu uma chacoalhada, rompe essas veias, e aí, na hora, sente uma dor de cabeça, fica um mal-estar e tal, aí daqui a pouco passa. Fulano, o que aconteceu? Tal, ficou meio roxo aqui, não, bati a cabeça ali, estava tomando um banho, senti uma tontura, bati a cabeça no box, né, mas foi só uma pré-síncope. Ah, vai lá, faz uns exames cardíacos, checa a pressão, tá tudo ok e tal, beleza. Aí passa dias, passa algumas semanas, e aí ele começa a aparecer progressivamente uma dormência no braço, aí fala, meu braço está meio esquisito e tal, aí, pô, será que é um negócio de força, né? Aí fala, é conta do reumatismo, né? Idoso tem um tanto de problema, aí daqui a pouco começa, meu outro braço está ficando ruim também, aí o povo, será que é alguma é, doença neural, é alguma coisa, e aí começa a investigar, será que é alguma síndrome paraneoplásica, e começa a viajar, porque assim, AVC é súbito. O paciente chega, fica hemiplégico, né, hemiparético de um lado, negócio. Não, o negócio é progressivo. E aí ninguém pensa, né, naquele pequeno trauma que ele teve lá atrás. E aí daqui a pouco começa a piorar, aí começa a ir para a perna, e aí não anda mais, fica acamado e ninguém sabe o que é e tal. Aí quando vai fazer um exame de tomografia, já tem um hematoma subdural imenso, empurrando, desviando linha média, já com herniação do únus, o paciente já entrando em insuficiência respiratória. E eu já vi alguns casos que, na hora que ia para operar, para poder drenar, o paciente teve insuficiência respiratória, acabou falecendo. Aconteceu também de um pai de um colega meu que, né, chegou, começou esse quadro meio esquisito e tudo, e aí eu perguntei a ele, falei assim, fulano, né, teu pai teve alguma queda recente e tal, aí ele falou assim, ele bateu a cabeça não sei aonde e tal, mas isso tem uma semana já. Faz uma tomografia e tudo, que, né, em idoso pode acontecer isso, dito e feito. Fez a tomografia, olha lá o hematoma subdural. Aconteceu isso com meu pai, quando meu pai estava doente, né? Eu perdi meu pai ano passado por causa de câncer de pulmão. Ele nunca tinha fumado. Ele infelizmente caiu naqueles 20%, 10, 20% que não é tabagista. E aí ele começou com um quadro de parestesia mesmo, no braço, né, perdendo a força no braço, né, na verdade não foi nem no braço, é na perna, perdendo a força na perna e tal, e ele estava com uma lesão já de metástase na coluna, já estava preocupado e tal, e eu fiquei pensando, às vezes está comprimindo
uma raiz neural ali e está dando alguma parestesia, alguma perda de força na perna e tal. Aí eu conversando com um colega meu e tal, será que tem alguma coisa, uma radioterapia ali, uma radioterapia, radiocirurgia para diminuir ali, né, e aí ele, né, já estava andando com dificuldade. Daqui a pouco, a esposa dele, meus pais são separados, eram separados, e aí virou e falou para mim, Renato, não é só a perna, não, a mão dele também não está boa, não. Aí acendeu uma luz. Falei, mas aí, na hora, eu não pensei também, e olha que eu já tinha pegado em vários casos. Eu falei assim, no caso, já um paciente sabidamente oncológico, eu pensei numa lesão, né, metastática, né, cérebro e tal, eu falei assim, vamos fazer a ressonância. Na hora que fez a ressonância, era um hematoma subdural imenso. Eu falei, seu pai, você bateu a cabeça? Ele falou assim, não, eu falei, não, pensa aí, esses dias para trás e tal, teve um dia lá que eu tonteei e bati a cabeça ali na parede ali e tudo, mas foi coisa rápida. Eu falei, pai, você tinha que ter falado, sangrou e tal. Ele foi lá, drenou e recuperou 100%. Tá? Mas depois acabou vindo a falecer da doença, tudo. Eu posso até mostrar os casos dele aqui. Né? Ele até me falou, Renato, pode mostrar meus casos aí na aula e tudo. E, assim, teve com minha avó também. Então, assim, eu conto essas histórias de vida minha porque a gente vê isso na prática, gente. E se vocês não colocam isso na cabeça, vocês vão comer bola. Hematoma subdural é traiçoeiro. Idoso bateu a cabeça, mesmo que esteja bem, fala, olha, vamos fazer uma tomografia ali só para ver se não tem nada, porque, ou no mínimo, ou então observa. Bateu a cabeça, se for vó, bateu a cabeça ali, chegou, minha avó, né, teve um comer roxo aqui, ela tinha caído, e depois de muito tempo ela começou. E aí o povo foi investigando tudo, e na época eu fazia medicina, eu era acadêmico, fazia medicina, o povo foi investigando tanto de coisa e tal, ninguém pensou em hematoma subdural. Na hora que foi fazer a bendita tomografia, qual o tamanho do hematoma subdural lá, da queda que ela teve há muito tempo. Então, assim, acontece com frequência, eu peguei isso na residência. Então, não pode esquecer disso. Hematoma subdural traiçoeiro, idoso, bate a cabeça, pequenos traumas, pode vir a sangrar, porque é um sangramento lento. Ele vai babando ali, ó. Porque na hora, bateu a cabeça, né, rompeu um pouquinho ali, teve um pequeno sangramento e parou. O paciente sente uma dor, tal, fica ali um pouco deitado, depois no outro dia está ótimo. E aí o sangramento está pequeno, mas ele está ativo. Está ali sangrando aos pouquinhos ali todo dia. E vai aumentando. E que começa aumentando, começa a comprimir o cérebro. Aí começa a dar um sintoma gradativo. E aí ninguém lembra da queda. Tá? Então não se esqueçam desse hematoma subdural. Então, essas coisas que eu falo para vocês, tanto da hemorragia subaracnoide, pensar, passou mal e caiu, esse trem de idoso, não esquecer pequenos traumas, né? É muito importante. O AVC, mesma coisa, né? AVC, teve AVC, o que a gente tem que saber? Olha, pode ser normal, vamos entrar com tratamento para isquêmico, não vamos trombolizar, se pegar mais de 2/3 da artéria cerebral média, as aulas são para isso, para vocês aprenderem a ver o aspecto de imagem, mas saber aplicar na prática clínica, terem um raciocínio como médicos, tá? Porque a nossa, independente da especialidade que vocês forem fazer, eu vou ser ginecologista, eu vou ser dermatologista, antes de tudo nós somos médicos, tá? E quando é familiar, uma situação, a gente tem que saber o que fazer, a gente não pode estar, não é minha área, eu não tenho nem ideia do que faz. Não, gente, claro que você não tem que saber tudo, mas o básico, o alicerce da faculdade é muito importante. Teve muito caso que não é minha área, eu sou radiologista, mas que eu mato o diagnóstico, o negócio por conta. Eu fiz um alicerce bom. Eu gostava muito de clínica, então eu sempre estudei muito clínica médica, né? Enfim, eu estudava todas as matérias como se eu fosse ser aquilo ali, tá? Porque esse é o segredo. Eu não gostava de GO, por exemplo. Acho que eu já contei isso para vocês. Eu não gostava de GO. Eu tinha certeza que eu não ia fazer GO. Mas eu estudei GO como se eu tivesse
fazer uma residência GO. Hoje, GO é uma das coisas que eu mais faço, porque eu faço ultrassom de grávida, eu faço transvaginal, eu faço ultrassom de mama, eu faço ressonância pélvica para endometriose. Então, assim, eu mexo muito com GO. Se eu não souber a sintomatologia clínica, a conduta, eu não vou ser um radiologista bom, porque isso faz a diferença, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí essa questão. E aí, agora, vamos dar o exemplo do hematoma subdural. O hematoma subdural, gente, é aquele hematoma que ele escorre, ou seja, ele tem um aspecto de semilua ou, né, de banana, né, que o pessoal fala, semilua ou banana, porque ele escorre. Tá? Enquanto o hematoma epidural é uma lente biconvexa em limão, esse aqui é semilua ou banana, porque escorre. Então, olha aqui, a gente pega aqui, frontotempoparietal, tá? E aqui, né, mostrando as fases de evolução dos sangramentos. Aqui está no agudo, mas aqui está no hematoma subdural, mas pode ser no epidural, por exemplo. Aqui a gente está vendo um sangramento mais hiperdenso. Toda vez que a gente vê um sangramento mais hiperdenso, isso fala a favor de um sangramento agudo, de um sangramento recente, tá? Já o subagudo, ali de 3 dias a 3 semanas, a 21 dias, ele fica isodenso. É difícil de distinguir do parênquima encefálico. Gente, aqui, ó, pode passar desapercebido por muita gente. Aqui tem um hematoma subdural. Como que eu sei que tem um hematoma subdural aqui? Eu não vejo sulco aqui. E aí, óbvio que não tem como eu janelar. Se eu janelar, eu vou ver que o parênquima encefálico acaba aqui, ó, onde que eu estou passando a seta. Daqui para cá é tudo hematoma subdural isodenso, tá? Então, o hematoma subagudo, ele é o mais difícil de ver porque ele é isodenso. Então, a gente tem que estar bastante atento, e a gente tem que usar um recurso que eu falo, né, sempre, que chama exame de tomografia. Gente, o ideal é a gente ver pelo computador, ver o exame na íntegra, porque a gente consegue trabalhar o exame. Eu vou mostrar para vocês, eu acho que é na próxima aula que a gente vai ter discussão de caso, vários casos disso aqui que eu estou falando para vocês, para ajudar a fixar. A gente tem que fazer o quê? Janelar esse exame. Quando eu janelo o exame, eu consigo aumentar o contraste das estruturas. Não é injetar contraste, é o contraste dos tons de cinza. Então, eu consigo diferenciar melhor esse hematoma subdural isodenso do parênquima encefálico, tá? Aqui, nesse caso, eu tenho que um hematoma subdural crônico, ele fica hipodenso, ele fica escuro, tá? Então, eu consigo ver aqui um hematoma subdural hiperdenso, agudo, né, que fica mais fácil de ver, o subdural subagudo, isodenso, que é, né, um pouco mais difícil de ver, e o crônico, que também é fácil de ver, que é mais do que 21 dias, ele fica escuro, tá? Ele fica, né, mais preto, digamos assim, tá bom? Continuando, aqui a hemorragia subaracnoide, a gente já conversou, que a gente vê essas imagens lineares, né, delineando, essa palavra eu gosto de usar nos laudos, delineando sulcos e fissuras cerebrais. Como que eu vejo hemorragia subaracnoide? Gente, são essas linhas entre os sulcos. Reparem esse lado, olha aqui, ó, tem umas linhas ali, ó, hiperdensas entre os sulcos, ó, essas linhas. Olha aqui, ó, olha esse lado aqui. Vejam esses sulcos mais escuros. Olha aqui que eu tenho pequenas hiperdensidades, né, nas fissuras cerebrais, delineando cisterna cerebral. Posso ver aqui intraventriculares. Vou mostrar para vocês casos que a gente vê hemorragia subaracnoide nas cisternas pré-pontina, intraventricular, tá? Olha aqui para vocês verem aqui, ó, hematoma subgaleal. Provavelmente esse caso aqui pode ter sido uma hemorragia subaracnoide traumática, que é a mais comum.
paciente bateu a cabeça aqui, né, e teve uma hemorragia subaracnoide, tá? E aí agora, né, hoje a aula é mais rápida, tá, gente? A gente começou ali umas 7h40 e tudo, né? Eu acho que a gente até 8h40 ali já deve terminar, 1 hora de aula ali, tá? Depois vocês podem perguntar aí se tiver alguma dúvida. A gente vai falar da lesão axonal difusa, tá? Lesão axonal difusa, gente, tem um grande pulo do gato também que eu gosto de falar para vocês. Mas o que é a lesão axonal difusa, tá? São lesões geralmente de alto impacto, tá? Então, assim, pequenos traumas, a gente dificilmente vai ter LAD, tá? Que é a lesão axonal difusa. Por quê? São lesão de alto impacto com forças de aceleração, desaceleração, que às vezes faz uma rotação, né, do parênquima encefálico intracraniano. Essas rotações, elas podem lesionar os axônios e dar o quê? Petequias hemorrágicas, tá? Então, a LAD, a gente vai ver petequias hemorrágicas na substância branca, de lesões de alto impacto, com forças de aceleração, desaceleração, que faz uma aceleração geralmente rotacional do parênquima encefálico. E aí pode dar esses pequenos sangramentos, resultando a LAD, a lesão axonal difusa. A TC, pessoal, tem baixa sensibilidade. Então, muitas vezes, a LAD pode passar desapercebida na TC, ou aquele negócio que eu falei para vocês do AVC isquêmico dos sinais precoces. Desculpa. Você tem que ter um olho muito apurado para você conseguir ver essas petequias hemorrágicas. Então, geralmente, a gente que mexe com isso todo dia, a gente consegue, né, suspeitar ali quando tem LAD. Muitas vezes vai ter um edema difuso, o suco vai estar mais apagado, e aí a gente começa a ver pequenas, né, bolinhas ali, petequiais, né, hiperdensas na substância branca, a gente suspeita de LAD. Mas o que eu quero que vocês gravem de LAD, e aí está o pulo do gato, LAD é o seguinte: chega um paciente, esse é o LAD clássico, chega um paciente que teve um acidente grave, né, geralmente é alto impacto e tal, está lá rebaixado, tá lá com Glasgow 3, 4, está ali rebaixado com o sistema nervoso central, e você faz a tomografia está praticamente normal, ou quase normal. Então, toda vez que eu tenho uma dissociação clínico-radiológica dessa forma, eu tenho que lembrar de LAD, ou seja, o paciente está rebaixado, né, neurologicamente, né, do sistema nervoso central e, né, do nível de consciência, e eu faço uma tomografia do crânio. A tomografia do crânio praticamente não mostra nada. Então, LAD, gente, LAD é esse aqui. Às vezes, aqui está mais difícil de ver do que no caso que eu vou mostrar para vocês. São pequenas petequias hemorrágicas, e muitas vezes confunde com o granulado do próprio parênquima encefálico. Mas aqui, confesso que esse exemplo aqui não vai estar muito didático para vocês verem. Eu vou mostrar na discussão de casos clínicos que a gente vê, né, melhor pequenas lesões hiperdensas. Mas não se esqueça, se vocês não, né, conseguirem ver, e às vezes não é só não conseguir ver, às vezes é porque não dá para ver mesmo, vocês têm que lembrar, o paciente está rebaixado, uma TC praticamente normal. O que eu tenho que lembrar? Opa, LAD. Qual sequência da ressonância que a gente vê muito bem pequenos sangramentos, né? Produz degradação da hemoglobina e calcificação. Qual sequência que é? Quem é que lembra? Aquela que tem vários nomes. Repete, por favor. Qual sequência que a gente consegue ver pequenos sangramentos, né, de produto de degradação da hemoglobina, que a gente tem que diferenciar sangue de cálcio. SWI. Isso. SWI, SUAN, T2 estrela, gradiente eco, T2. São essas sequências que tem... É a mesma sequência que tem vários nomes. Aquela que eu falo para vocês, que depende do fabricante. Mas o mais comum é realmente a gente chamar de SWI. SWI, T2 estrela,
SWAN, e SWAN, que é da GE, que consegue diferenciar de calcificação de hemorragia, e gradiente eco T2. Tá? Essa sequência a gente consegue ver, ó, uma tomografia praticamente normal, pequenas petecas, a gente consegue ver mais facilmente essas petecas, que ficam essas bolinhas pretas na substância branca. Tá? Então, fica essas bolinhas pretas, né, na substância branca, e aí a gente consegue ver melhor a LAD, lesão axonal difusa. Então, lembrar disso, dessa dissociação clínica radiológica, TC, janelar, procurar bem esses focos, não viu, na ressonância procurar no SWE, tá? SWAN, T2 estrela, que aí a gente vai ver muito melhor esses pequenos sangramentos, tá? E aqui, gente, é só para citar, né? Isso aqui é só para vocês saberem que a hemorragia de Duré é quando tem área de sangramento no mesencéfalo e na ponte, ou seja, no tronco cerebral, tá? Geralmente causado por um deslocamento para baixo ali do tronco cerebral, né? Com herniação do giro parahipocampal, mas tem esse nome. Toda vez que eu vejo um sangramento na ponte ou no mesencéfalo, a gente tem essa terminologia de hemorragia de Duré. Então, estou lá, vi a ponte com sangramento, opa, hemorragia de Duré. Tem um sangramento no mesencéfalo pós-traumático, opa, né? A gente tem uma hemorragia de Duré, tá bom? E aqui, né, para finalizar a parte de contusões hemorrágicas, aí depois eu só vou falar do edema cerebral difuso, e a gente finalizou a aula, as contusões hemorrágicas, tá? A gente falou da hemorragia subaracnoide, a gente falou do hematoma epidural, do hematoma subdural, falando agora das lesões axonais difusas, da hemorragia de Duré e contusões hemorrágicas agora. O que é contusões hemorrágicas, gente? Contusões hemorrágicas são sangramento intraparenquimatosos, tá? Quando eu vejo um sangramento intraparenquimatoso aqui na periferia, eu tenho que pensar principalmente em TCE. Eu não vou pensar no AVC hemorrágico, que é mais central. Na periferia, óbvio que o contexto clínico é diferente. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? É o galo, é um hematoma subgaleal, é um edema de partes moles extracranianas, ou seja, aqui o paciente teve o quê? Teve um trauma. E aí teve um trauma aqui, eu vi uma hemorragia intraparenquimatosa. O que me diz que é hemorragia intraparenquimatosa? Primeiro, eu estou vendo ela dentro do encéfalo, né? Está claramente dentro do parênquima encefálico. E o que é essa área hipodensa ao redor aqui, ó? O que é, gente? O que era essa área hipodensa ao redor? Quem é que chuta aí? Chuta ou acerta, né? Gente, isso aqui é um edema do parênquima em volta. Então, se eu tenho um sangramento dentro do parênquima encefálico, se eu tenho um sangramento dentro do cérebro, eu vou ter um edema ao redor desse sangramento. Isso é um sinal que esse sangramento é intraparenquimatoso, é uma contusão hemorrágica intraparenquimatosa. Então, eu estou vendo um sangramento com edema em volta. Aqui, ó, provavelmente é uma área de golpe, e aqui, ó, a gente está vendo uma área hipodensa, com um pequeno sangramentinho aqui, é a área de contragolpe. Então, sempre quando a gente vê contusões hemorrágicas, a gente tem que olhar golpe e contragolpe, porque o cérebro bate aqui, e na hora que ele volta, ele bate aqui. Tá? Então, bateu aqui num alto impacto, pensa um acidente de carro, uma cinética muito forte, bateu muito rápido, bateu aqui, o cérebro já volta, quando volta, bate lá também. Esmaga aqui, volta esmagando lá. Então, dá lesão aqui também, nas áreas de golpe e contragolpe. Ô, Renato. Oi. No caso, onde tem esse lado de contragolpe, no caso, também fica com edema? Aí, quanto à hipodência também? Então, aí tudo vai ser edema? Fica com edema também, porque é hemorragia intraparenquimatosa. Então, se você sangrando dentro do edema, vai ter um edema em volta também. E tá vendo essa área escura aqui, ó? É tudo edema. Ah, tá. Okay. O que não vai ter é o quê? O que não vai ter na área de contragolpe? A lesão externa, que é o quê? O hematoma subgaleal. O hematoma subgaleal é só na área que bate. O que é que bateu? A parte externa
sangrou aqui e fez o hematoma subgaleal. Aqui não vai formar o hematoma subgaleal, tá? Mas na hemorragia intraparenquimatosa, a gente vai ver o sangramento e vai ver uma área de edema em volta, tá? Sempre, seja na área de golpe, seja na área de contragolpe, tá? Sempre a gente vai ver esse edema em volta. Quando é pequeno sangramento, gente, quando eu falo sempre, na medicina a gente, né, sempre, na medicina, sempre a gente, eu ia falar sempre novo, né? Na medicina a gente evita sempre e nunca, tá? Porque sempre existem exceções, né? Mas, frequentemente, a gente vai ver uma área de edema em volta, principalmente se for sangramentos maiores. Tá melhor assim? Deu para entender? Sim ou não, gente? Sim. E aí, gente, outra coisa que eu quero que vocês anotem. As principais áreas de contusões hemorrágicas é aqui, ó, tá até escrito aqui. É a área frontal basal. O que é a área frontal? Ó? Lobo frontal basal, perto da base do crânio. Ou seja, não é alto, é mais embaixo, é perto da base do crânio. Então, é lobo frontal basal e lobo temporal. E lobos temporais. São as áreas mais frequentes de ter contusões hemorrágicas. Ah, Renato, eu posso ter no lobo occipital? Pode. Recebi uma paulada na cabeça aqui, né? Ou bati a cabeça aqui atrás, vai ter um hematoma. Né? Eu posso ter um hematoma intraparenquimatoso, uma contusão hemorrágica, lobo occipital, no lobo parietal, posso ter, mas o lugar mais frequente é na região frontal basal, ou seja, perto da base do crânio, num corte, então, mais inferior, e nos lobos temporais, tá bom? E para a gente finalizar, eu queria só passar para vocês aqui um sinalzinho que a gente chama de brain swelling, ou sinal do cerebelo branco, que nada mais é do que um edema cerebral difuso. E por que é sinal de cerebelo branco? Gente, na verdade, não é o cerebelo que fica branco, é o cérebro que fica mais hipodenso. Quando a gente vê edema, o edema fica hipodenso. Ao redor aqui, quando a gente vê um edema citotóxico do AVC, deixa eu colocar aqui, um edema citotóxico do AVC, fica mais hipodenso, tá? Então, toda vez que a gente vê edema, vai ficar hipodenso na tomografia. Se eu tenho um edema cerebral difuso, eu vou ter primeiro, olha esse cérebro, eu quase não vejo sulco, por quê? Está com edema cerebral difuso, o cérebro está com os sulcos todos apagados e está com uma redução da densidade, ou seja, ele está mais hipodenso, porque tem um edema difuso. E aí o cerebelo dá um aspecto que ele está mais branco. O cerebelo que não tem edema, ele vai ficar na sua densidade normal e o cérebro vai reduzir a densidade, o cérebro vai ficar mais escuro. Então, dá a impressão do cerebelo branco. Então, a gente está olhando a tomografia, viu o cerebelo bem brancão e o cérebro mais escuro, mais hipodenso, com os sulcos apagados, a gente tem que lembrar de quê? Edema cerebral difuso, tá? Então, é o sinal do cerebelo branco, que na verdade não é o cerebelo que fica branco, é o cérebro que fica mais escuro por conta do edema que apaga os sulcos, fica com os sulcos apagados, e aí dá um aspecto como se o cerebelo estivesse branco. Tá bom? Gente, essas aulas do módulo de neuro, a parte teórica, cadê vocês? A parte teórica a gente faz nessas 2 aulas. Aí agora a gente vai ter mais 1 ou 2 aulas práticas para poder amarrar todo esse conteúdo na cabeça suas e a gente vê na prática tudo isso que eu falei para vocês. Hematoma subdural, hematoma epidural, contusões hemorrágicas, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, alguns casos interessantes, desafiadores. Nós vamos discutir isso nas próximas aulas, que são aulas mais interativas. Eu vou estar perguntando para vocês o tempo todo. Eu vou estar aqui mostrando os exames, se for online ou se for presencial, eu vou estar passando os exames e a gente vai estar discutindo os exames, como se estivesse na vida real, né? Olhando o exame em tempo real ali, o paciente acabou de fazer e nós estamos discutindo os exames. E aí eu vou falar como que o laudo, né? A gente vai falar assim, né, alguns termos,
vai ser bastante interessante, tá bom? Gente, e outra coisa que eu ia falar para vocês, aí a gente, depois dessa aula prática, a gente ainda tem uma aula de revisão de neuro, antes da prova. Essa, geralmente, eu faço, que o pessoal, a maioria das turmas prefere, mas aí é vocês que sabem. Eu costumo fazer bem perto da prova, que é uma aula de revisão, né, que a gente vai, né, é uma aula de revisão mostrando casos também, mas não vai ser casos que eu vou abrir o caso e rodar o exame todo. Vão ser, tipo, questões que a gente vai vendo e vai discutindo. Tudo isso para revisar. Tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, queiram falar, tá? Eu estou à disposição, tá, pessoal? Renato, Oi, Sara. Dúvida não, mas é para te pedir as aulas que você falou que ia disponibilizar para gente. Sim, sim. Obrigado, Emanuele. Gente, até a Isabela me falou isso, eu estava viajando, peço desculpas ainda que eu não mandei para vocês, tá? Mas eu vou mandar as videoaulas. Eu acho que essa questão das videoaulas é também um diferencial, porque vocês conseguem, né, assistir depois o conteúdo, né, quantas vezes vocês quiserem, né, na velocidade que vocês quiserem, para colocar na 1h30, aí a aula de 1h30 vai para 40 minutos. Então, assim, né, eu acho importante, mas que revisem, estudem, né, porque isso é extremamente importante. Vocês vão ver que esse 8º período, eu costumo falar, é muito intenso ali, vai ser muita informação, nós vamos ver bastante coisa, mas vai fazer diferença quando vocês entrarem no internato. Todo mundo me dá esse feedback lá, Renato. Graças a Deus nós tivemos rádio ali, porque nós vamos rodar em cirurgia, nós vamos rodar em GO, a gente vai rodar ali num tanto de coisa que a gente vê aqui, né, no pronto-socorro, em emergência, que nós estamos falando aqui, de AVC, TCE, vocês vão precisar disso, tá? Então, aproveite. Eu estou aqui à disposição de vocês. Mas eu vou mandar, tá, Sara? Prometo que eu vou mandar. Vou tentar ver se eu consigo mandar até semana que vem. Esse fim de semana, gente, igual agora, eu vou até contar para vocês. Eu estava no campeonato de beach tennis, você acredita? Aí eu vim correndo, por isso que eu mandei o link em cima da hora. Aí, até bom que essa aula foi mais tranquila. Aí eu tenho um jogo agora 10 horas da noite. E aí eu vou voltar e esse fim de semana eu estou meio que mexendo com isso aí. Mas semana que vem eu já estou tranquilo, eu já mando para vocês. A gente pode até fazer uma aula a mais semana que vem. Tá bom? Pois é, gente, eu sou atleta aí, ó, de beach tennis. Hã? Para jogar beach tennis, o senhor está liberadíssimo. Ah, então, ó, você joga também, Débora? Jogo. Ai, ó, bom demais, tá vendo? Então, gente, ó, e é bom, viu? Eu recomendo todo mundo jogar aí, que é divertido, todo mundo joga. Mas aí, semana que vem, aí, ó, provavelmente, na sexta, vai ser presencial, tá? E aí eu vou ver com vocês, vou ver com a Isabela e tudo, se a gente faz alguma online durante a semana, tá? Ou então a gente vai para outra semana e tudo, mas sexta-feira que vem vai ser presencial, tá ok? E aí a gente manda as aulas. Obrigado, Isabela. Beleza, então, gente? Mais alguma coisa? Então, ó, bom fim de semana para vocês. Obrigada, Só isso Renatinho. mesmo? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Isabela. Boa noite, bom jogo. Bom jogo. Bom jogo, boa sorte. Obrigado, gente. Valeu.